Existe um laboratório em Oxford que dentro dele os cientistas eles colocam fragmentos de osso humano com mais de 30 mil anos numa máquina chamada espectrômetro ou espectrômetro de massa. Essa máquina ela basicamente vê os isótopos de carbono e nitrogênio que são travados na estrutura do colágeno fossilizado. E o que ela revela é uma das verdades mais perturbadoras da ciência moderna. Os homens que viveram antes da agricultura eram fisicamente superiores a qualquer ser humano vivo hoje. Não é opinião, mito, é dados inscritos nos ossos. Densidade óssea trabecular maior do que atletas olímpicos modernos, por exemplo. As inserções musculares pronunciadas, elas indicam que a massa magra que eles tinham, homens atuais não conseguem ter nem reproduzir, até mesmo frequentando a academia. A altura média de um paleolítico superior europeu era de 1,74 m, maior do que a média do homem europeu do século XIX. E aí veio a agricultura, e os ossos encolheram, os dentes apodreceram, a estatura até caiu. E aí começou a aparecer uma quantidade gigantesca de doenças. Mas nós precisamos entender o que aconteceu com a alimentação que sustentou os homens mais fortes que já existiram, para que de alguma forma nós consigamos replicar isso. Antes de tudo, você precisa entender como que os cientistas sabem o que os homens pré-históricos comiam. E a resposta está nos isotopos estáveis. Quando você come um animal, os átomos de carbono e hidrogênio desse animal, eles se incorporam ao seu colágeno ósseo. E o tipo de átomo, o isotopo específico, ele varia dependendo do que aquele animal comia e de onde ele vivia. Já o carbono 13, mais negativo, ele indica plantas C3, como árvores e arbustos temperados. Nitrogênio 15, ele é mais alto, ele indica que você está no topo da cadeia alimentar, que você come animais que comem outros animais. É uma lógica que seria bem simples. E os esqueletos paleolíticos, eles têm valores de nitrogênio 15 consistentemente mais altos, muito mais altos. Tem um estudo que foi publicado no Proceedings of National Academy of Science em 2009. Ele tem dados de isotopos de carbono e nitrogênio de 36 humanos do Paleolítico Superior Europeu de 20 sítios arqueológicos diferentes. O resultado desse estudo foi bem direto. Ele mostrou de forma definitiva que o consumo era de proteína animal e não vegetal, de forma predominante em todos os humanos que foram medidos durante esse estudo. E não foram em alguns humanos, foram em todos. Os neandertais, por exemplo, apresentavam os valores mais altos de todos, indicando que justamente eram os predadores de topo, comparáveis a lobos e hienas em termos de posição na cadeia alimentar. Os humanos modernos do Paleolítico Superior, eles vinham logo atrás, com evidências adicionais de o consumo de recursos aquáticos frescos, como peixes de rio, em regiões do interior europeu. Traduzindo, antes da agricultura, o homem era um carnívoro de topo com suplementação de frutos, tubérculos, raízes e recursos aquáticos. Ele não era vegano, não era grão dependente. Ele era um predador e os ossos dele refletem exatamente isso. E agora, esses dados que nós vamos apresentar pode ser que te deixe um pouco desconfortável. A altura no Paleolítico Superior, através de uma análise paleogenômica que foi publicada no BioRxiv, com dados de esqueletos europeus, eles mostraram que os primeiros humanos anatomicamente modernos na Europa, que eram presentes entre 42 e 45 mil anos atrás, eles tinham uma altura média masculina de aproximadamente 174 centímetros, ou seja, 1,74 m. Quando a agricultura ela se estabeleceu no Neolítico, essa estatura ela caiu de forma consistente. E depois de 6 mil anos de agricultura, os homens europeus ainda não tinham recuperado a altura dos seus ancestrais, caçadores, coletores. E quando a gente fala de densidade óssea trabecular, por exemplo, um estudo que foi publicado em 2015, ele usou uma tomografia computadorizada para medir a densidade óssea. E ele mediu em humanos modernos, chimpanzés e hominídeos fósseis, abrangendo vários milhões de anos de evolução. O resultado ele foi categórico, apesar de os seres humanos modernos, recentes, eles apresentarem densidade óssea trabecular baixa em todas as articulações dos membros, os Homo sapiens pré-Holoceno, ou seja, antes da agricultura, eles retinham níveis de densidade óssea extremamente altos quando é comparável, por exemplo, aos primatas não humanos. Em outras palavras, a baixa densidade óssea, que causa osteoporose, fraturas e
fragilidade esquelética não é envelhecimento. É uma doença da modernidade, dos hábitos modernos, sedentarismo, má alimentação. E aí a gente fala, com a chegada da agricultura, existe uma revisão sistemática que foi publicada no Economics and Human Biology de 2011, que examinou as evidências de redução de estatura em estudos que foram revisados desde 1984. A conclusão foi unânime entre a maioria dos estudos. A tendência de queda na estatura adulta e declínio geral da saúde durante a transição para a agricultura permanece bem presente e válida, inclusive. Com a maioria dos estudos, eles encontram que a queda na estatura ela tem uma dependência média. Conforme a agricultura aumentava, a estatura ela caía. Em 19 das 21 sociedades analisadas no estudo original de Cohen e Armelagos, a transição para a agricultura ela foi acompanhada de uma significante perda na nossa saúde. E o que nós podemos observar de perda foram justamente cáries, por exemplo, e doença periodontal, que eram praticamente ausentes em populações paleolíticas e mesolíticas, e foram documentadas em apenas menos de 2% dos dentes que foram analisados. Anemias e deficiências nutricionais, doenças infecciosas também, por exemplo, densidade populacional e proximidade com animais domésticos, e a estatura e robustez esquelética. Então a agricultura ela trouxe mais pessoas, porém ela trouxe pessoas menores, mais doentes e com ossos mais fracos. Só que para isso a gente precisa entender o que eles comiam. E aqui tá algo que nenhum vídeo de, sei lá, dieta paleolítica, por exemplo, você vai encontrar e entender. Aqui a gente vai falar sobre justamente, por exemplo, a megafauna. Os homens do Paleolítico Superior, eles não, por exemplo, caçavam frango de granja. Eles caçavam animais que não existem mais nos dias de hoje. Então, o mamute lanoso. O bicho tem 8 toneladas de gordura intramuscular, proteínas e órgãos que são ricos em nutrientes. Isótopos de carbono e nitrogênio foram encontrados em sítios arqueológicos na Rússia, especificamente Kostenki, um dos mais ricos sítios paleolíticos da Europa. Eles confirmam o consumo excessivo de mamutes por humanos modernos do Paleolítico Superior. O mamute adulto ele fornecia proteína, gordura saturada animal, tutano ósseo, uma das fontes mais densas de caloria, e gordura de cavidade que já foram consumidas por humanos. A medula espinhal, fígado e vísceras são ricas em vitaminas lipossolúveis. O auroch, por exemplo, o ancestral selvagem do nosso boi moderno, ele pesava entre 700 e 1000 quilos, era agressivo, musculoso e vivia em pradarias abertas. Quando ele era domesticado, ele foi progressivamente selecionado para mansidão e produção leiteira, o que fez ele perder músculo, densidade e o perfil de ácido graxo que ele tinha no estado selvagem. A carne de auroch era radicalmente diferente da carne de boi confinada, então a razão entre ômega 6 e ômega 3 era muito menor, tinha mais concentração de CFA e o perfil de aminoácido era mais próximo do músculo de predadores selvagens. E aí nós tínhamos o cervo gigante irlandês, também chamado de Irish Elk, os maiores cervídeos que já existiram. Os chifres deles tinham envergaduras de até 3,7 metros, era assustador. E tinha uma massa corporal entre 500 e 700 quilos. Existe um estudo publicado na Nature, em 2004, que mostrou que o cervo gigante sobreviveu até aproximadamente 7.700 anos atrás, na Sibéria Ocidental, coexistindo com humanos do Mesolítico, por exemplo. Uma outra presa seria o bisão das estepes, maior que o bisão americano moderno. Ele habitava nas estepes geladas da Eurásia, e análises isotópicas de sítio de caça paleolítico europeu, elas confirmam que o bisão era uma das presas primárias de grupos humanos do Paleolítico Superior, no interior da Europa. E o que toda essa fauna ela tinha em comum? Basicamente, a vida inteira era em movimento. Zero confinamento, dieta natural, baseada em pasto, raízes e forragem selvagem. Na prática, isso significa um perfil de gordura completamente diferente dos animais modernos, principalmente de criação intensiva, de animais trancados, criados justamente para abate por frigoríficos. Então, o perfil dessa carne, ela tinha mais ômega 3, mais ácido linoleico, mais vitaminas lipossolúveis, mais micronutrientes. Então, infelizmente, nós não estamos comendo o que eles comiam. Nós estamos comendo uma versão domesticada, sedentária e nutricionalmente empobrecida dos animais que eles caçavam. E algo agora que é extremamente interessante, que serve muito para nós. Um estudo extremamente citado sobre macronutrientes de caçadores-coletores
é o de Warren Cordan e dos seus colegas. Ele foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition nos anos 2000. O Cordan analisou os dados etnográficos de 229 sociedades caçadoras-coletoras e ele estimou as seguintes proporções calóricas de macronutrientes e proteína. Basicamente, entre 19 a 35% das calorias que eram consumidas eram provenientes das proteínas. Os carboidratos eram entre 22 a 40%. E as gorduras eram entre 28 a 58% das calorias. Atualmente, a nossa média hoje é 16% de proteína, 50% de carboidrato, 34% de gordura. Porém, a gordura que nós consumimos hoje é predominantemente de óleos vegetais industrializados e gorduras trans. Mas ainda tem um dado que é mais incrível ainda, que foi um estudo publicado na British Journal of Nutrition, 2010, que ele estimou especificamente a dieta paleolítica do leste africano e encontrou que a ingestão total de proteína ela contribuía com 25 a 29% das calorias diárias, quase o dobro da média ocidental atual de hoje, que é 15%. E o que significa isso na prática? Basicamente, o homem pré-agrícola comia o dobro de proteína que o homem moderno. E a proteína era quase exclusivamente animal. O que significa que mais proteína é mais aminoácidos essenciais, mais leucina para a síntese proteica e muscular, e mais estímulo ao eixo GH e GF1. Mais gordura animal é igual a mais colesterol como substrato para hormônios esteroides, que é mais testosterona, mais DHT, mais andrógenos. Então, sistema hormonal muito mais otimizado. Menos carboidrato, principalmente de baixa qualidade, é igual a menos insulina crônica, menos inflamação sistêmica e melhor sensibilidade hormonal, principalmente por conta de não consumir fibras insolúveis e carboidratos pobres. E por isso, não é coincidência que os ossos mais fortes da história humana correspondem exatamente ao período de maior consumo de proteína animal. E uma nuance importante e honesta é que a proporção ela variava imensamente com a latitude e o ambiente. Por exemplo, as populações do Inuit do Ártico, elas derivavam mais de 90% das calorias de fonte animal. Então, carne de foca, baleia, peixe gordo. Já populações próximas do Equador, elas tinham 55% das calorias de fontes vegetais. Então, tubérculos, frutas e raízes. E não existia uma dieta paleolítica universal. Porém, existiam princípios universais, que seriam comida real, densa em nutrientes, sem processamento industrial, sem grãos refinados e muita proteína. E agora vamos entender como que nós conseguimos trazer esses conhecimentos de anos em linhagem cronológica para a nossa vida. Basicamente, quando nós entendemos isso, a nossa linhagem cronológica e nossa capacidade genética, nós entendemos que a proteína animal é a base inegociável. Então, consumir entre 1,8 a 2,5 gramas de proteína proveniente de fontes animais, seja fígado, carne vermelha de pasto, tutano, peixe gordo, ovos inteiros, é o essencial para nossa composição óssea, física e corporal e metabólica. A gordura seria o combustível principal dos nossos ancestrais. Hoje nós vemos um erro gigantesco da medicina moderna, que é o medo da gordura animal saturada. O dado paleolítico que nos mostra a gordura vai representar entre 28 e 58% das calorias, predominantemente gordura saturada e monoinsaturada de origem animal. Então, as fontes primárias e prioritárias que nós devemos ter são gorduras intramuscular de carne vermelha. Então, não corte a gordura da carne para comer. Tutano é a gordura mais densa e nutritiva que existe. Ovos inteiros, peixe gordo selvagem e manteiga de pasto. E todos os laticínios provenientes de um leite cru. Já o carboidrato, que eles realmente comiam, aqui existe um segredo fundamental do tipo de carboidrato que o mercado paleolítico ele frequentemente distorce isso, e muitas das dietas distorcem isso também. Dietas carnívoras distorcem muito isso. Os nossos ancestrais eles comiam carboidratos, mas carboidratos completamente diferentes dos carboidratos atuais que nós consumimos. O principal carboidrato eram os tubérculos selvagens, e isso é muito importante de se entender, que são inhame, mandioca, batata doce e raízes de taro. São densos em amido resistente, baixo índice glicêmico, ricos em fibras solúveis e minerais. E as frutas sazonais, então a frutose no seu contexto específico, muitos micronutrientes e a fruta daquele momento. E, obviamente, o mel,
que era usado em momentos que se conseguiam coletar esse mel, e quando se coletavam, faziam um processo de reprodução dessa abelha e tinham como uma das fontes principais de caloria. Um princípio extremamente importante, talvez o ponto mais importante desse vídeo, é o princípio do animal inteiro, que é o nose to tail. O ancestral não comia filé mignon e jogava o resto do boi fora. Pelo contrário, ele começava comendo pelas vísceras. Então, as vísceras, o fígado, o tutano, o coração, a língua, o rim, o cérebro, e depois ia para os músculos. E isso criava um perfil nutricional que nenhuma dieta moderna replica. A vitamina A, que é pré-formada no fígado, a coenzima Q10 do coração, os glicosaminoglicanos da cartilagem, a glicina do colágeno dos ossos. Tudo isso não é uma superstição ancestral, um mito. É bioquímica. E o corpo humano tem receptores e via metabólica para cada um desses nutrientes, porque evoluiu consumindo eles por centenas de milhares de anos. Então, tudo que você viu aqui, os dados dos isotopos, aquele da estatura, com a agricultura, o perfil de macronutriente real dos caçadores-coletores, todo esse protocolo animal-based é a base do que eu chamo de saúde metabólica no contexto evolutivo. Não é dieta da moda ou uma tentativa de querer inventar algo que não existe. É simplesmente a junção de bioquímica com o ambiente que moldou o nosso genoma por 2 milhões de anos. E dentro da Primal Academy nós fazemos exatamente isso. Lá dentro nós temos protocolos aplicados na prática. Então, módulo de alimentação exatamente adaptado para o nosso estilo de vida atual. A melhor alimentação que você pode encontrar, que é chamada de animal-based, com as fontes que você deve comer de alimento, as quantidades, a forma de preparo. Ou o protocolo Nose to Tail, que é como que você inclui órgãos, tutano e vísceras, sem parecer que você é um homem das cavernas. Como que você prepara isso, receitas e como inclui isso na sua dieta. Guias de exame para monitorar sua saúde metabólica com interpretação funcional. E você vai aprender a entender tudo que você precisa saber sobre como que você usa a nossa ciência atual para fazer o seu físico chegar no ápice de performance dele através dos exames. Módulo de treino compatível com a nossa fisiologia ancestral. E uma comunidade ativa e suporte direto comigo, onde a gente troca ideia, eu respondo suas dúvidas e te guio pelo melhor caminho possível para você chegar na sua melhor performance. Fechou, meu mano? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.